Enquanto você se ajeita aí, abra sua Bíblia em Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1, capítulo 2. Nós vamos trabalhar dentro dessa carta. Esperando alguns irmãos sentarem para a gente começar aqui. Pessoal, à noite, ou ontem, com os jovens, eu falei sobre a questão das redes sociais. Eu fui incentivado por algumas pessoas lá em Itajubá, até gente de influência da cidade, e por alguns pastores, e até pela minha esposa, minha família, a usar as redes sociais com mais veemência e usar, claro, trazendo a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. Existe muita coisa boa realmente na internet. Você vê muitos pastores, líderes, pessoal do louvor atuando nas redes sociais, usando com força, porque o mundo usa. Você já viu vários vídeos de besteira, de gente falando um monte de coisas engraçadas, coisas que não são tão engraçadas assim, mas o mundo usa e usa bem. Se você vê lá quantas pessoas, num vídeo desse aí desse pessoal do stand-up, você vê lá 400 mil pessoas inscritas e o pessoal está lá. Então, realmente eu fui desafiado a começar a fazer um trabalho mais forte na internet, porque nós temos a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, e podemos influenciar a nossa geração. Então, eu saí de dentro da casa e fui para fora, fui para as redes sociais, e estou lá. E aí, você faz live no Facebook, você faz qualquer hora, qualquer um pode fazer. Mas eu não sabia que no YouTube, para você fazer uma live direto lá, um vídeo, você precisa ter 1000 seguidores. Aí eu falei, rapaz, que vai ser difícil isso aqui, mas nós vamos para frente, Era algo que estava parado, mas começamos a mexer e já começou a crescer o número de seguidores. Eu quero desafiar você a fazer algo por mim, se inscrever lá no canal. O canal está aqui, pode colocar para mim? Já colocou? O povo é rápido aqui, é a Samira que está lá, cara? Olha lá, pessoal, Facebook é Dailton Santos, YouTube pela verdade, a Dailton Santos, eu desci, mas tem ali, Pois é. E Instagram, Dailton Santos. O meu interesse maior é o YouTube, Porque eu quero realmente influenciar. Eu quero também desafiar você, pastor, você que é um líder, que tem bagagem. Ora, pede para Deus. Você tem potencial para fazer, vai para frente, meu irmão. Grava lá um vídeo de 5 minutos e vai. Você tem uma palavra de cura. Tem muita gente doente, perdida. Você sabe que o mundo está aí, perdido. E você pode ser um instrumento de Deus. Eu falei com o pastor Vilela hoje, Espero que ele possa também fazer. Ele tem uma palavra de Deus, o Du está aí, essa galera toda, o Braz, chega lá e vamos para frente, meu irmão. Vamos pregar o Evangelho. Então, vamos para frente. Então, você pode me ajudar nisso. Não estou te pedindo oferta, estou te pedindo só para você se inscrever lá. Entra lá no canal, Pela Verdade, _PR, pastora Dailton Santos. Vai ser bem legal, tá bom, pessoal? Então, esses dias eu cheguei da África, tive uma experiência maravilhosa, junto com o pastor Edmilson, fomos para Guiné-Bissau. Foi uma viagem fantástica. O choque cultural já começa aqui em Guarulhos, Nós pegamos um voo para Marrocos, então ali você já tem um choque cultural. Muitos muçulmanos. Na verdade, Marrocos é um país muçulmano. 1% só, 99% de muçulmanos, 1% de cristianismo, de católicos e evangélicos. Deve ter alguém lá. Deus sempre tem um lá na nação, Deve ter alguém lá que é crente, está lá no meio, deve ter alguém orando lá, buscando a Deus. Mas 99% muçulmano. Lá você não pode se identificar como crente, camiseta, nada, nem Bíblia na bolsa. É perigoso você ser separado. Então, os missionários que já têm experiência nos falaram isso. E então fomos para Marrocos, passamos um dia lá, e o pastor Edmilson é um homem muito experiente, E aí depois nós fomos para a África, Guiné-Bissau. Quando chegamos na África, em Guiné, tomamos um choque com o aeroporto, um aeroporto pequeno, assim, tudo bagunçado, tudo quebrado, uma miséria total. Logo no aeroporto sofremos um baque, porque o guarda do aeroporto, ele nos subornou, queria dinheiro para liberar a gente. E a gente com tudo certinho, tudo em cima, não tinha nada, pediu dinheiro, o pastor Edmilson com muita experiência,
E ele notou que o rapaz estava com fome, assim, era estranho. Mas o pastor Edmilson olhou para mim e falou, cara, aí demos lá para ele $10 só para pega isso, $10, vamos embora. E quando nós saímos do aeroporto, foi outro choque, uma miséria, uns buracos, uma pobreza, e um monte de gente lá fora chamando, gritando. E aí eu falei, pastor, não vamos não, porque a missionária demorou para nos buscar um pouquinho, ela chegou um pouco atrasada, ou o voo adiantou um pouco. E aí nós ficamos ali esperando, né? E uma grade assim, não tinha proteção nenhuma no aeroporto, e aqueles homens gritando, taxista junto com gente de bermuda, camiseta, com um facão na mão, uma loucura. E aí eu falei, vamos ficar aqui. Aí a missionária chegou com 2 nativos, e aí fomos para lá, e alguns grudavam na gente, pedia dinheiro, pedia caneta, né? Não tem caneta, dá alguma coisa aí para nós, alguma coisa tem que dar. Que a ideia lá, né? Qualquer um que chega, o branco lá não é questão de cor de pele, mas a pessoa branca lá é o estrangeiro. Então qualquer estrangeiro, na ideia deles, tem dinheiro, e aí aquela cobrança, mas entramos. Né, o cartão de visita de um país é o aeroporto, amados, e logo aquele choque, né? O pastor Edmilson foi no banheiro do aeroporto, falou que tudo quebrado, tudo arrebentado. Para nós entrarmos em Guiné-Bissau, nós pagamos $120 de visto, e o cara fez um recibo à mão. Você acha que esse dinheiro chega no governo? Ele fez um recibo à mão, assim, nos entregou, deu um carimbinho lá, e nós entramos. O país realmente que é extremamente corrupto, a pobreza é por causa da corrupção, né? Mas assim, um povo assim que você se apaixona. As pessoas assim, carentes, mas são bem abertas para o Evangelho. E lá a igreja funciona da seguinte forma, vou bem rapidinho, a seguinte forma, lá não tem como você simplesmente chegar lá e falar de Jesus, lá não. A fé sem obra, ela é morta. E realmente esse texto lá precisa funcionar. Então, para você fazer alguma coisa lá, ganhar, atrair pessoas, você precisa fazer algo social. Você precisa abrir uma escola, uma creche, alguma coisa. Né? E realmente lá, quem apoia, quem ajuda aquele país é a igreja evangélica, amados. A igreja evangélica. É muito importante, né, o pastor ir para o campo para conhecer o que o missionário passa. Às vezes você vê um missionário com uma caminhonete lá, você fala lá, missionário, caminhonete, eu nem tenho isso, o cara está lá de caminhonete, mas você não sabe, irmãos, lá eu gravei alguns vídeos de buracos que a gente não sabia se o carro ia sair, né? Entrar a gente sabia que ia, mas sair. Então um país assim, não tem estrutura nenhuma, você está num paraíso. Quando nós voltamos para o Brasil, chegamos em Guarulhos, meu Deus, falando assim, meu Pai do céu, Jesus amado, nós estamos aqui num paraíso. Então, queridos, realmente, e eu finalizo aqui, uma das coisas que eu mais me entristeci na minha viagem, como foi uma viagem de experiência, né? Eu depois me arrependi profundamente de não ter... eu fui tímido em relação à oferta. Eu deveria ter levado mais dinheiro, eu deveria ter falado com a igreja. Nós levamos o pastor Edmilson levou oferta, ganhou até uma oferta nos Estados Unidos, porque os filhos do pastor Edmilson moram nos Estados Unidos, deram oferta em dólar, e eu consegui levantar, alguns irmãos levantamos oferta aqui no Brasil, alguns irmãos ofertaram, e com essa oferta que eu levei, que o pastor Edmilson levou, nós investimos lá, né? Então, a missionária precisava de uma estrutura de data show, de som, para passar filmes nas tabancas, nas aldeias. Então nós investimos. Outra coisa que fizemos com o dinheiro que levamos, compramos Bíblias, né, entregamos para eles. Então nós fizemos uma obra social lá. E eu falei assim, rapaz, a próxima vez eu preciso ser mais ousado na questão financeira, porque existem muitas necessidades. A missionária lá não tem guarda-roupa. Ela não tinha máquina, nem tanquinho, nem máquina de lavar. E nós falamos para ela, olha, você quer comprar essas coisas, você quer comprar um guarda-roupa, então nós damos para você comprar, você quer comprar o tanquinho ou a máquina de lavar, nós estamos aqui com dinheiro, você quer fazer isso? Ela falou, não, pastor, o que eu quero é a estrutura para ganhar eles para Jesus, eu quero a estrutura para passar os filmes nesta banca. Aí nós vimos que realmente o coração dela não estava nela, mas estava realmente na obra missionária. Nunca despreze um missionário de verdade.
Missionário realmente, irmãos, eles renunciam à vida. Outra coisa que me entristeceu, pastores, foi que poucos homens na missão. Quando tem homens é porque é casado, mas a maioria dos solteiros, a maioria, ou na verdade todas que eu vi, são mulheres. Mulheres que vão para a missão. Elas estão clamando por homens na missão. Está faltando um homem. Né? Então, poucos homens, mas as mulheres estão lá. Algumas missionárias moram sozinhas e realmente foi um tempo muito precioso. E finalizando, para você ver como nós ficamos assim, em momentos assim um pouco difícil, porque quando nós chegamos, estava no tempo de chuva, e ela nos deu a notícia que eles tinham invadido a casa de 2 pastores. E eles, assim, quando vem a chuva, então por causa do barulho, eles acabam invadindo a casa, porque é branco, é estrangeiro, tem dinheiro, e aí invadir as casas. Isso realmente foi ruim ela falar isso para nós, porque na primeira noite, como é que você dorme, né? Os caras andam com um facão na rua, mas eu não levei nenhum APT, não levei nenhuma arma. Falei assim, Jesus, agora eu tinha um canivete lá. Mas eu estou brincando, maior é Cristo. O Senhor nos guardou, nos protegeu, nos livrou de todo mal, e nós pudemos abençoar aquela nação. Deus ama as nações, Deus amou o mundo. E Deus amou o mundo e enviou os seus discípulos ao mundo. E quando você investe numa nação, você está investindo no propósito de Deus. Então, quando você puder investir em um missionário, realmente faça isso. Invista, não tenha medo. Os muçulmanos, nessa área financeira, eles arrebentam, meu irmão. Eles arrebentam. Eles chegam lá, constrói, vai e faz assim, coisas grandes, e aí acaba ganhando muita gente. Mas eu e você, em nome de Jesus, seremos usados pelo Espírito Santo para ganhar as nações. Amém? A palavra de Deus diz em Apocalipse que vai se apresentar diante de Deus povos e línguas e nações, amém? As nações estarão diante de Deus, eles serão ganhos por Deus. Agora, quem que vai ganhar esse povo? Quem que vai ganhar? Eu não sei, mas eu sei que eles vão estar diante de Deus. Alguém vai lá pregar, alguém vai investir, e eu quero fazer parte disso em nome de Jesus, amém? Então ore, clame, busque realmente. Foi uma experiência fantástica ter ido para Guiné e ver realmente de perto o que é missão. Muitos de nós falamos de missão, mas falamos equivocadamente. Queridos e amados, de manhã Deus me deu graça aqui para estar falando realmente sobre a graça dele, sobre o favor dele. O apóstolo Paulo, ele esteve dos 2 lados. Um judeu ortodoxo, roxo, né, como nós dizemos aqui no Brasil, roxo, um homem assim, focado, né, na lei de Moisés. Ele perseguiu a igreja, que não era chamado de igreja, era chamado de caminho, seita dos nazarenos, né? E Paulo perseguiu a igreja. Na morte de Estevão, Paulo estava lá, Estevão morreu, né? E a Bíblia diz que pegaram as roupas de Estevão e jogaram aos pés de Saulo de Tarso. E esse homem extremamente legalista matou, né, ou se não matou com a própria mão, mas assim apoiou prisões de muitos cristãos e morte de muitos cristãos. Mas esse homem teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, indo para Damasco. O próprio Cristo apareceu para Paulo e disse: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Você está perseguindo a mim. Porque Cristo é o cabeça da igreja, amém, amados? E quem persegue a igreja, persegue Cristo. Uma cabeça, você nunca viu um corpo andando sem cabeça na rua aí, não é verdade? Né? Então, Cristo é o cabeça da igreja, ele faz parte da igreja. A igreja vive em Cristo. Então, Paulo foi confrontado pelo Senhor. E ele falou assim, Paulo não conhecia, ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia toda essa estrutura, né, de Moisés, que é a voz da lei. Paulo não conhecia esse Deus na intimidade. E aí Paulo tem um encontro e ele fala assim: quem és tu, Senhor? E é nesse lugar que Deus quer nos levar hoje, a ter um encontro com a sua verdadeira graça, com o seu verdadeiro favor e bondade e amor.
Amados, graça não é só uma questão de você conhecer teoricamente, mas graça é uma questão de revelação. Você precisa ter revelação da graça. Não é só uma questão de você estudar e ler e pronto, né? E saber sobre a graça. Eu sabia sobre a graça, eu estudava, eu lia, eu falava até da graça, mas Deus me levou em 2018 a ter uma experiência radical, poderosa, transformadora com a graça dele. Realmente era cansativo ser crente como eu era, porque eu fui formado num legalismo. Eu fui formado realmente debaixo de um cajado muito forte, muito duro, veemente. Tudo era pecado, tudo era um problema, tudo era uma dificuldade. Parecia que Deus era aquele pai nervoso, raivoso, que sempre estava atrás de nós querendo bater. Um Deus ameaçador. E muitas vezes eu me pegava agindo dessa forma até com as minhas filhas. Sabe aquele pai que sempre fica ameaçando, ameaçando, ameaçando? Então, eu vivi debaixo disso. E realmente era muito cansativo, né, ser crente assim, servir a Deus assim, né, fazer a obra de Deus assim. Então, Paulo foi revestido, foi dado a ele a graça de conhecer realmente Deus na profundidade, Deus na intimidade. Eu quero que você acompanhe aí Gálatas capítulo 1. Essa carta aos Gálatas não está falando, não é uma carta de uma igreja só, mas a Galácia era uma região na Ásia Menor, né, uma província romana, e aonde Paulo chegou lá por causa de uma enfermidade, por causa de uma doença, né, e pregou o evangelho ali, ele ganhou muitas pessoas para Cristo. E ali se estabeleceram igrejas naquele lugar. E Paulo sofreu muito para fazer isso, né? Irmãos, fazer missões hoje já é difícil. Você imagina na época de Paulo. Nós saímos numa viagem de Roma até Israel, né? E pelo mar Mediterrâneo, 3 horas e meia de voo. E Paulo fez isso de navio. Aí se você estudar, né, sobre Atos dos Apóstolos, essas viagens de Paulo, uma certa vez, eles ficaram 14 dias no mar, sem ver sol, sem ver lua, sem ver estrela, e em jejum, amados. Ele não estabeleceu um jejum. Vou jejuar 14 dias. Não, passaram fome. Então, nós 3 horas e meia de voo, amados. 3 horas e meia, só água, água, água. No trajeto que Paulo fez ali, passando por Creta e etc e tal. Então, realmente, foi muito sofrimento para Paulo alcançar esses amados, essa igreja. Mas, infelizmente, uma igreja cheia da graça, da bondade de Deus, uma igreja, querido, aberta, uma igreja, assim, que provia os seus líderes, respeitava as autoridades, uma igreja dada, abençoada. Tem uma palavra que está aqui, mas não sabe quando não sai aquela palavra que você quer fazer. É uma igreja generosa, uma igreja que tinha liberalidade. Essa era a palavra, liberalidade. Uma igreja amorosa, amados. Que Paulo conseguiu ali fazer um grande trabalho missionário, levantar tudo com muito esforço. Mas agora ele está em Roma, está preso, e chega a notícia que essa igreja foi contaminada. Que essa igreja agora está contaminada, amados, por causa de falsos irmãos. E contaminada com o quê? Contaminada com a lei de Moisés. Contaminada com o legalismo. Contaminada com falsos irmãos que saíram de Jerusalém e foram para Antioquia e passaram pela Galácia e contaminaram a igreja de Deus com a lei de Moisés. A palavra de Deus lá em João diz que Moisés, ele é o pregador da lei, mas a graça veio por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, Deus,
Ele tem um caminho para operar nos dias de hoje. Deus tem um caminho para falar com você nos dias de hoje. Deus tem um caminho para fazer, realizar os seus milagres nos dias de hoje. E Deus só faz por ele, por esse caminho. Deus não opera mais por Abraão, por Isaac, por Jacó. Deus opera por meio de Cristo. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida, e ninguém vai a Deus, ao Pai, a não ser por mim. Nós gostamos desse texto, citar ele, pensando em morte. Depois que eu morrer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu vou para o Pai. Não, mas esse texto é para você viver nesse texto em vida, agora. Então tudo que você precisa de Deus, você tem um mediador, é Cristo. Deus só opera por Cristo. Deus só faz através de Cristo. Deus não faz através dos seus próprios esforços. Deus não opera na sua vida pelos seus méritos, pela justiça própria, né? De você achar, não, eu sou, eu faço, eu mereço. Deus não opera por esse caminho. Deus não responde esse tipo de atitude. Deus não responde esse tipo de posição ou imposição. Deus responde um só. Deus responde a Cristo. É por isso que Paulo sempre escreve às igrejas, principalmente a igreja aos Coríntios, ele escreve assim: se verdadeiramente vós estáis em Cristo. Agora, estar em Cristo é crucificar o próprio eu. Estar em Cristo é você renunciar o teu eu. Você abrir mão de você mesmo, morrer para você mesmo e viver para Ele. Nós realmente não vemos, né, nos dias de hoje, ninguém está matando animais, sacrificando animais, indo para o monte, né, fazendo altares para Deus, né, como no Antigo Testamento. Mas, querido, existe um legalismo interno. Um dos pilares da lei é o quê? É julgar. Nós não fazemos essas coisas que eles faziam, como sacrificar, montar altares, dar animais a Deus, mas muitas vezes nós temos um Moisés dentro da gente. No início da caminhada de Moisés, sabe o que a Bíblia diz? Antes do conselho do seu sogro Jetro, que Moisés, ele ficava sentado, enquanto o povo ficava de pé, e Moisés julgava o povo. O sogro de Moisés olha para ele e fala: cara, você vai morrer e o povo também. Ninguém suporta julgamento, ninguém suporta a lei, ninguém suporta juízos, amado. Ninguém suporta isso. Na verdade, a ideia de Deus em relação à lei era o seguinte: era que o homem reconhecesse que o fardo da lei era pesado demais. Quanto mais rápido você conhecer que o teu fardo é pesado, mais introduzido na graça você vai. Foi por isso que Jesus disse, né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque a lei sobrecarrega, a lei te faz uma pessoa pesada, triste, carrancuda, a lei tira a sua alegria, a lei te faz juiz, julgador, crítico. Infelizmente, muita gente que vivia o evangelho da graça, da bondade, do amor de Deus, hoje se tornaram críticos. Sentaram na cadeira de Moisés, está julgando todo mundo, tudo e todos. E Deus não tem isso para você. Jesus falou: cara, o meu fardo é suave e leve. Troca comigo. A minha vida era pesada. Cobranças e cobranças e cobranças. Eu não estou falando de responsabilidade que temos que ter, mesmo estando na graça. Eu não estou aqui apoiando o pecado, como alguns dizem. Não, se você falar da graça, o povo vai pecar. Não é verdade isso. Isso é mentira. Eu não estou aqui assinando nada de errado, mas eu estou dizendo que tem um lugar que você pode ter paz com Deus. Deus não está com raiva de você. Deus não está com a caneta atrás de você dizendo: nossa, como você é pecador, te acusando dia e noite. Não, quem faz isso é o diabo. O Espírito Santo não é acusador. O Espírito Santo, ele é consolador e ele te convence. Jesus falou isso: o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado,
E lá não está escrito no plural, mas no singular. Por que pecado? Porque ele veio convencer que o homem precisa de um Redentor, de um Salvador, e ele é Cristo. Então, ele veio convencer o homem do pecado. Você é um pecador e precisa da minha graça, precisa de Cristo. Veio convencer o homem do juízo. Então o Espírito Santo convence. Toda acusação não vem de Deus. São duas armas que o diabo trabalha poderosamente: acusação e condenação. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, 32, ele fala assim: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo não está condenado, está salvo, está protegido, está guardado. O próprio Jesus disse assim: eu não vim julgar o mundo, mas vim salvar o mundo. E Paulo fala assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O diabo. É uma pergunta que ele faz. É Deus quem o justifica. Por isso que a sua justiça não pode ser você mesmo. Você não pode defender você mesmo. A sua justiça é Cristo. Quem tentará acusação aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? O diabo trabalha com acusação e condenação. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu por eles. Deus fez habitar em Cristo todas as coisas. Tudo que você precisa está em Cristo. Tudo que você necessita está em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 10. Pode colocar aqui para mim, por favor, para a igreja ver. Efésios 1, 10. Deus fez congregar, habitar, convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, tanto as celestiais como as terrenas. Tudo que você precisa em Deus está em Cristo. Não está no Benihim, não está no Adailton, não está em nenhum homem, está em Cristo. Deus fez habitar em Cristo, convergir em Cristo, congregar em Cristo todas as coisas. Isso é libertador, aleluia. Tantas do céu, o que você precisa do céu está em Cristo. E as da terra, o que você precisa da terra está em Cristo. Já foi pago. É por isso que Pedro, cara, e Paulo, ou Pedro e João, chegam na porta do templo chamado Formosa, tem lá um homem, um coxo aleijado. Aí Pedro, na hora da oração, hora nona, né, foi orar, aí chega lá, o homem pede esmola, esmola, esmola. Porque quem não vive na graça, amados, vive debaixo desse nível de vida, sempre pedindo esmola para Deus. Qual a diferença do deserto para Canaã? É isso, é graça e lei, né? Quem vive debaixo do legalismo da lei, vive no deserto. E no deserto Deus só opera com misericórdia. De vez em quando Deus salva o cara, manda cordeniça, manda um pouquinho de água, né? Manda carne. De vez em quando Deus vai lá e deixa eu salvar esse aqui, que senão ele vai morrer. Mas viver em Canaã é viver no favor de Deus, não é verdade, amados? É viver na terra da promessa, é viver diante daquilo que Deus realizou para o seu povo. E o nosso Canaã hoje é Cristo. Então Cristo é a sua terra prometida. Deus fez habitar todas as coisas em Cristo. O que você precisa da terra? Está em Cristo. Pastor, eu preciso de cura. Ele já pagou pela sua cura. Nós precisamos tomar posse disso. Precisamos tomar posse daquilo que Cristo realizou. Então Pedro, lá na porta do templo chamado Formosa, o rapaz está pedindo esmola, e Pedro fala assim: olha, cara, eu não tenho ouro nem prata, estou durão. Mas o que eu tenho eu te dou. Porque nele está pago a tua cura, o teu perdão. Em Cristo está pago, meu irmão. E aí, o que eu tenho eu te dou.
levanta e anda. E o cara levantou. Pedro sabia que não era ele. Quando eu li esses textos, eu achava Pedro demais. Eu falava assim, nossa, Pedro maravilhoso, João. Eu focava nos homens. João é maravilhoso, eu quero ser como João, eu quero ser como Pedro. Mas não é João nem Pedro, é Cristo, amado. É Cristo. Jesus falando sobre a graça, lá em Lucas capítulo 4, ele fala assim, haviam muitos leprosos em Israel, mas Deus não curou. Deus curou na mão Ciro. Por quê, amados? Por causa da meritocracia, a lei do merecimento. Israel, eles achavam que Deus tinha a obrigação de fazer na vida deles. E agora, querido, Deus fala assim, Deus não fez. Porque Deus não faz na vida daquele que acha que merece, que tem direito de ser abençoado. Eu sou tão bom, que Deus tem que fazer na minha vida. É por isso que o favor de Deus não tem te alcançado. É por isso que você tem até orado e não tem recebido. Sabe por quê? Porque Deus na graça só abençoa quem não merece. Só abençoa quem entende que nada é. E mostra na Bíblia quando Jesus curou um fariseu. Quando Jesus curou um sacerdote, um líder religioso na época. Nunca. Você não vê nas escrituras Jesus curando. Não tinha um sacerdote doente, não tinha um líder lá em Israel doente, não tinha ninguém que guardava a lei ali doente, enfermo. Tinha, mas eles se achavam. Por isso que Jesus conta uma história, do publicano e do fariseu. 2 homens foram para o templo orar. E chegando lá, o fariseu orava assim, dizia assim, Deus, obrigado, porque eu não sou pecador como esses homens, eu não sou adúltero como esses homens. Eu dou, o euzão, eu faço, eu dou, eu dizimo, eu oferto, eu fiz a mesa, eu fiquei até a madrugada, eu ajudei, eu. Eu dou o dízimo de tudo que entra. E jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou como esse publicano miserável que está aí do meu lado. Olha aí. Mas o que Jesus fala sobre o publicano? O publicano, ele tinha vergonha de olhar para cima. Ele batia no peito dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus disse que os humilhados, aquele que a si mesmo se humilha. Nós falamos errado esse texto. O texto diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Porque Deus faz na vida daquele que reconhece que nada é. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus, ele faz uma pergunta para os fariseus, fala assim, quem voltou para casa justificado? Quem é que voltou para casa perdoado, hein? Aquele que batia no peito e dizia que era, ou aquele, amados, que reconhecia que era pecador, que não merecia? Na graça de Deus, Deus abençoa quem não merece, amado. Aqueles que acham que merecem estão com bênçãos bloqueadas. O favor de Deus até quer operar, habitar na vida dele, mas não pode, porque não existe uma exaltação a Cristo, mas a Ele. Então o apóstolo Paulo teve essa revelação. Agora você imagina a mulher, mulher realmente trabalha. Se você é uma boa dona de casa, uma filha aí, você trabalha. Eu tenho lá minha esposa, na minha casa as meninas. Realmente, rapaz, cuidar de uma casa não é brincadeira. Agora você imagina, varoa de Deus. Sabadão, seu marido foi jogar bola. E você fala assim, obrigado, Jesus. Porque quando eu estou sozinho, eu consigo fazer as coisas. Quando ele está, ele só fica pedindo, amor, tem café? Amor, tem bolacha? Amor, cadê o controle? Amor. E a mulher está de saco cheio desse negócio de amor.
Aí a mulher está nervosa, ele está, a moça está nervosa. Não, ela por dentro fala, não, miserável. Tô não. Você não tem o que fazer na rua, não. Sai um pouquinho. Eu faço essas viagens assim de vez em quando sozinho. Quando eu volto para casa, a casa está transformada. Rapaz, eu chego lá, rapaz, eu fico em dia. Eu falo assim, nossa, amor. Quando você sai, dá para fazer. Quando você está aqui. Mas você pegou, arrumou a casa todinha, arrumou, foi lá, deixou a casa um brinco, e você lavou o último copo da pia ali. Tem uma musiquinha assim de paz na sua casa, aquela paz assim, você olhou, viu a obra e falou assim, obra maravilhosa, a casa está limpa, a sala está cheirosa, você passou bom ar, tudo muito perfeito, tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. Você trabalhou, suou, toda suada, toda, né? Aí você vai lá e vai tomar um banho para falar assim, agora eu vou curtir a minha obra. Aí chega o irmão do futebol. E ele resolveu ser o Neymar num campo todo sujo de lama. E chega, irmão. E só que naquele dia ele fez um gol. Ele fez um gol. Ele volta animado. Amor, eu fiz um gol para você. E ela assim, miserável, eu quero gol, eu não quero gol. A não ser que você me dê um carro, um gol. Mas eu não quero gol nenhum. Não, amor, tá aqui. E sai, irmãos. Ele só tira a chuteira, aquela chuteira cheia de lama. Na porta da cozinha, sabe aquela mesa meia podre, fedendo, aquele shortinho, né, esquisito, e fedendo, e joga a camisa assim no quarto, e a mulher fala, minha obra, meu Deus do céu, tudo que eu sofri, que eu fiz aqui, esse miserável vem sujar tudo. Era mais ou menos assim que Paulo estava se sentindo, em relação à igreja. Eu dei um exemplo aqui bem... Paulo sofreu muito. A ideia que Paulo dá é que ele teve dores de parto para gerar igrejas. Nenhuma mãe aqui, né? Quantas mães temos aqui? Cadê as mães? Aí, ó. Você gera filho para dar certo, não é verdade? Né? A Bíblia diz que filhos são como flechas. Para que se usa flecha? Para acertar o alvo, não é isso, pessoal? Agora, puxa a vida, aí você é um menino, cria aquele menino, aí não quer estudar, não quer fazer nada, realmente é uma decepção. Paulo está decepcionado com a igreja, com as igrejas da Galácia, ele está triste com as igrejas. E aí ele vem no capítulo 1, segue aqui comigo, por favor. Ele vem e diz o seguinte, as igrejas, versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. E ele diz mais aqui, né? Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Repita assim comigo, graça é uma questão de revelação. Revelação, amados. Esse assunto realmente traz polêmica. Eu estava em Belém do Pará, numa reunião de pastores, e nós fomos no momento de deitar e dar uma descansada à tarde para reunir de novo à noite. E aí, nós, nesse assunto de graça, lei, Moisés, Jesus. E eu falando sobre a graça para um pastor, ele ficava indignado. Ele levantava da cama dele e vinha até a mim, ele queria me engolir. Não é possível. Eu falei, é possível, rapaz, Deus está te libertando. Seu legalista. É um risco os pastores se tornarem legalistas por causa das traições, sofrimentos, o peso da obra. E a gente, para proteger, a gente começa a usar, né, textos duros, textos veementes. Eu entendo, eu era assim. Ei, eu estou falando de mim, eu era assim. Mas Deus tem transformado a cada dia o meu coração. Eu leio a Bíblia, tanto o Velho Testamento e Novo Testamento, e eu não consigo enxergar outra coisa senão o favor de Deus, a bondade de Deus. Então, queridos, Paulo fala, olha, eu recebi revelação da graça de Deus. Deus falou comigo, Ele entrou no meu peito, Ele apareceu para mim, Ele me desconstruiu. Deus desconstruiu Paulo! E reconstruiu ele de novo na graça de Deus, no favor de Deus.
Há uma mistura no meio da igreja evangélica hoje entre lei e graça. Isso aqui, ó. Uma hora nós estamos na graça, daqui a pouco nós voltamos para a lei, daqui a pouco nós estamos na graça de novo, daqui a pouco é lei, e a igreja está sambando nisso. Isso não é bom. Viver debaixo da lei é você inutilizar o que Deus fez por nós em Cristo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Então você está com uma causa na justiça. Tem algum advogado aqui? Advogada? Não? Deus levanta advogados, advogadas fiéis ao Senhor. Tem não? Tem ninguém? Então tá bom. Então olha só, você está com uma causa na justiça, né? Um problema que aconteceu na empresa, um trânsito, alguma coisa, e você contrata um advogado, certo? Você contrata um advogado porque você precisa ser representado por um advogado diante do juiz. A causa é hoje, pronto, e agora eu preciso de alguém. E aí o advogado vai, estuda o seu caso, ele vai lá, busca, né, na lei saídas, respostas e tudo. E ele se prepara para o dia da audiência. E aí vem o advogado e você, e aí chega lá diante da excelência do juiz, e aí na hora do advogado falar, você se levanta e fala no lugar dele. Ao invés do advogado te defender, você se defende. Sabe o que você fez? Você anulou tudo aquilo que aquele homem estudou, tudo aquilo que aquele homem fez, tudo aquilo que aquele homem se esforçou para te defender. É assim que nós fazemos em relação a Cristo. Quando você trabalha com a sua justiça própria, você está anulando o que Cristo fez na cruz. E aí Deus não pode te defender. Deus trabalha por princípios. Olha aí, Gálatas 2, versículo 21. Olha o que Paulo diz. E aí, Du? Tudo bem, mano? Até aqui está tudo bem. Você está anotando as heresias? Esse meu amado, eu amo esse cara. Presta atenção que diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se você quer viver pela lei, você está anulando o que Cristo fez na cruz por você. E a Bíblia diz que aquele que vive pela lei viverá e pela lei será julgado. Tem muita gente, pastor Vilela, que quando eles ficam assim pensando, quando eu morrer, eu vou encontrar com o meu Senhor, com o meu Criador, com o Cordeiro de Deus. Aí ele fala assim, eu vou encontrar. Mas ele é legalista, ele julga todo mundo, ninguém presta para ele. Ele vive sentado na cadeira de Moisés, julgando tudo e todos. Ele vive debaixo de um cajado. E ele fala no meio da igreja, eu gosto de cajado. Eu gosto de pastor que bate. Eu gosto de apanhar. Aleluia. Oh, glória a Deus. E o legalista, ele gosta de citar o Velho Testamento. Eu amo o Velho Testamento. Mas o legalista, ele gosta de citar tudo para defender a causa dele. O legalista é assim. Quando ele peca, ele pede misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Oh, Deus, Deus. Crente olha feio, né? Crente olha muito feio. Mas quando o outro peca, quando o outro erra, miserável, eu sabia que ele ia fazer isso, está vendo? Também não cuida da mulher, não cuida da família, está vendo o preço que ele está pagando? Deus pesou a mão sobre ele. Legalista! Eu quero te dizer que no dia que você morrer, quem vai estar te esperando não é Jesus, é Moisés. Prova, pastor, vai para a Bíblia. Abre lá, por favor, em João. João. Depois volta para Gálatas. João capítulo 5. Versículo 45. Eu fui questionado com esse texto hoje. Onde está escrito isso? Vamos mostrar aqui onde está escrito. Jesus falando com os fariseus. Ele diz assim: contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusará é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Eles falam, temos por pai Moisés, temos por pai Abraão. Aí Jesus fala lá no versículo abaixo, Jesus fala assim, ó, se vocês crescem em Moisés, creiam em mim,
pois ele escreveu a meu respeito. Moisés viu a face de Deus em Cristo. Mateus 17, versículo 1, no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que Jesus levou consigo em particular para o monte Pedro, Tiago e João. E Jesus começou a se transfigurar diante deles. E apareceu na visão Moisés e Elias. Moisés queria ver a face de Deus. Moisés viu muitos milagres, muitas operações de Deus. As 10 pragas no Egito, o mar vermelho se abrindo, mas isso não continha o coração de Moisés. Moisés queria mais, ele falou: Deus, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua graça, eu quero ver o teu favor, eu quero ver o teu rosto. Deus falou: Moisés, cara, para você ver minha face, você precisa morrer. Moisés morreu e agora aparece no Novo Testamento com Jesus, vendo a face de Deus, o rosto de Deus, a glória de Deus. Ah, querido, só tem um jeito de você ver a face de Deus: na graça. Na lei você vai ver Moisés. Quem vai acusar vocês diante do Pai não sou eu, é Moisés em quem vocês confiam. Um pastor lá em Itajubá foi despertado por Deus de madrugada. Ele falou assim: você viu nos seus cultos? Falam mais dos profetas, falam mais de Abraão, de Moisés do que meu filho. Aí o pastor começou a perceber nos cultos, queridos, que as músicas só vêm com Josué, com Moisés, com Abraão, com Isaac, e o filho. Quem vê o filho vê o pai, quem está no pai está no filho, quem está no filho está no pai. Cadê o filho? Cadê Jesus? Nessas músicas que a gente canta, o Jesus não aparece, irmão. É você. É você, você. É você para lá, você para cá. É mato, é fogo, é mar, é destruição. Tem uma música que eu ouvi ontem aí que eu fiquei em pânico. Eu falei: o Senhor como é que é? A destruição, o mar, revolto, e eu estou no meio me afogando, e eu estou morrendo. Eu falei: misericórdia, essa música é pesada. Se vocês crescem em Moisés, verdadeiramente, se vocês são filhos de Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou de mim. Onde que Moisés falou de Jesus? Vamos lá, amados. Vamos lá em Deuteronômio. Vamos usar aqui, ó, Deuteronômio 18:15. Como é que Moisés se menciona, fala de Jesus? Deuteronômio 18:15. E aí eu já estou indo para o final. Certo? Aleluias. Olha só. 18:15, é isso? Vamos ler do 14. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Eles pediram. Quando Deus começou a falar no Monte Horebe, eles ficaram com medo: Moisés, não deixa Deus falar com a gente não. Eles tremiam: não deixa Deus falar com a gente não, Moisés. Deus fala com você e você transmite para nós, mas nós não queremos ver Deus não, Moisés, não queremos ouvir Deus não. Aí Deus falou assim: é aqui que eu quero vocês, entendendo que sou eu, que não é vocês não têm estrutura para me suportar. Aí, olha só, Moisés profetizando, ele fala assim, ó: o Senhor me disse, eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você.
porei minhas palavras na sua boca, e ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falara em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Isso aqui é a profecia de Moisés a respeito de Cristo, que Deus levantaria um varão como ele, e todos precisam ouvir a Jesus de Nazaré. Deus só faz nessa terra por meio de Cristo. Deus ouve Cristo, habita ou fala por meio dele. Tudo que Deus faz na sua vida é por Cristo, não é por você. Agora a igreja está contaminada. As igrejas da Galácia estão contaminadas com a lei de Moisés, porque desceram alguns judeus de Jerusalém sem aprovação dos apóstolos, e eles contaminaram. E como que foi essa contaminação? E eu termino aqui em Gálatas 3. Como que foi essa contaminação, pastor Dail? Eles desceram de Jerusalém e passaram em Antioquia, e foram passando nas cidades que Paulo tinha pregado o evangelho, junto com Barnabé e outros irmãos. E eles falavam o seguinte, quantos aqui estão em Cristo? Aí eles falam assim, nós estamos em Cristo. Quantos aqui ouviram Paulo? Nós ouvimos. Barnabé, nós ouvimos. Oh, aleluias. Rapaz, Cristo é muito bom, Cristo é muito legal. Mas, tem uma coisa para falar para vocês, hein? Não basta vocês só estarem em Cristo. Vocês também precisam guardar a lei de Moisés. E eles contaminaram a igreja com isso. Então imagina eu vindo aqui em Campinas e falar, pessoal, igreja de Campinas, vocês estão em Cristo? Sim. Quantos estão em Jesus? Todo mundo. Mas eu quero dizer que agora vocês precisam, para servir a Jesus, vocês precisam chegar aqui na igreja com manto azul, todo mundo de manto, senão não dá certo. Para vocês servirem a Cristo, vocês vão ter que trazer aqui, animais para o sacrifício, viu? Porque não basta só estar em Cristo, vocês precisam guardar a lei. Você sabe quantas leis existem para se guardar no Velho Testamento? 613. Então, Moisés, eles contaminaram a igreja, presta aqui, pastor Vilão, contaminaram a igreja com a mensagem da lei de Moisés, dizendo assim, Cristo não basta, você tem que ter uma bengalinha para servir a Deus agora. Então, desde lá, a igreja foi contaminada com esses falsos irmãos. Como é que faz uma libertação na vida de um legalista? O único caminho que eu vejo é fazer ele pensar. Tem algumas perguntinhas aqui que eu quero fazer para você rapidamente. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Que diz assim, 5 perguntinhas, rapidinho. Presta atenção, Gálatas 3, 1. Uma igreja que está contaminada com outro evangelho. O problema que Paulo fala, depois você lê Gálatas, ele fala assim, olha, aqueles que vos anunciar outro evangelho, nós mesmos, ou um anjo que vier do céu e vos anunciar outro evangelho, seja maldito, seja anátema. Outro evangelho. Presta atenção à sutileza, pastor Braz. Pastor Braz, Paulo não está falando uma seita. Que seita você identifica. A seita do PSOL, todo mundo de PSOL é a seita. Identificamos. Né? Aceita. Então, lá bate tambor, aceita. Então, a gente identifica rápido, aceita. Agora, outro evangelho é sutil. Sutil. É outro evangelho. Tem uma capa de evangelho, mas não é. Está revestido, sabe aquele bolo que está bonito por fora, né? Mas por dentro tem lei, legalismo, aquela lei que não funciona, amados. Que o próprio Deus falou assim, olha, acabou. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
Agora não é mais por guardar a lei, agora é pela fé. Agora aquele que crê é filho. Aí Paulo vem e pergunta para a igreja assim, primeira pergunta, ó Gálatas insensatos, isso ele confirma. A palavra insensato no original quer dizer tolo. Porque Paulo está indignado com as igrejas. Ele fala assim, quem os enfeitiçou? Opa, primeira pergunta. Ei, quem tem te doutrinado? Você era quebrantado, rapaz. Você amava a igreja, servia a Deus com alegria. Tinha prazer de cantar, adorar, ofertar. Agora seu papinho é dízimo. É dízimo, é dízimo, é dízimo, é dízimo. Dízimo e oferta. Meu irmão, seu papinho é dízimo. Você está nessa. Meu irmão, pega o seu dízimo e vai comprar tênis, meu irmão. A igreja não vai fechar porque você dá dízimo ou não dá. Porque a igreja é corpo de Cristo e Cristo sustenta o teu povo. Ah, mas é lei, é Velho Testamento. Mentira. Porque quando foi estabelecido, quando Abraão oferece dízimo, aquele que representa Cristo, não havia lei de Moisés. Moisés não tinha nem nascido. Abraão deu dízimo para Melquisedeque. E está aqui um teólogo na minha frente. O que representa, bispo? Um Melquisedeque. Em Hebreus. Fala para mim, o que representa Melquisedeque lá no livro de Hebreus? Cristo. Melquisedeque tipifica a Cristo, aquele que não tem genealogia. Abraão deu dízimo. Porque dízimo não funciona em Moisés, dízimo funciona em Cristo. Eu não creio no dízimo, eu creio em Cristo, mas eu dou meu dízimo em Cristo, e meu dízimo em Cristo funciona em Deus. Então esse assunto de dízimo está encerrado. Se converte e pronto, vai. Agora Paulo está falando assim, quem doutrinou vocês? Você estava caminhando tão bem. Paulo fala assim, você lê a igreja de a carta, né? As igrejas falam assim, vocês estavam correndo bem. O que aconteceu com vocês? Que tão depressa, tão rapidamente vocês abandonaram a graça de Deus e voltaram para a escravidão. Eu era escravo, irmão, das minhas doutrinas. Eu inventava cada doutrina, irmão. Eu era especialista em doutrina. Quem doutrinou vocês? Cuidado com uma graça que é pregada na internet, viu? Que você pode fazer tudo que você quiser. Essa não é graça. A Bíblia fala no livro de Judas, o próprio Judas foi despertado a escrever sobre isso. Alguns homens se introduziram na igreja, pregando uma graça leviana, uma graça que pode adulterar, pode prostituir, pode pecar, pode fazer tudo que quiser. Eu estou na graça, está na desgraça. Porque a graça te leva para a santidade, a graça te leva para o temor, a graça te leva mais perto de Jesus. Quanto mais você entende da graça, mais Cristo você quer. Quem te doutrinou? Fica dando ouvido para esses pregadores da internet aí, meu irmão, que a maioria que fala errado já estão no terceiro casamento, quarto casamento. Você não valoriza os seus pastores, que estão aqui pagando um preço por você, que dá a vida por você. Com todo respeito ao Luciano Subirá, eu conheço ele e gosto muito, e ele não é legalista, eu sei disso, mas ele não é o teu pastor. Gosto dos livros dele, a mensagem dele, pastor Danilo leva ele constantemente lá, é uma bênção, mas o Luciano não é o meu pastor é o Edmilson. Se eu ficar doente, o Subirá não vem aqui, gente. Subirá vem te visitar, mas eu vim. Essa foi boa. Está amarrado em nome de Jesus. Está vendo? Com o eu do homem é rapidinho, o eu funciona. Você está entendendo, querido? Com todo respeito, querido, a quem você está sendo doutrinado. Você sabe por que você está assim, frio, gelado? Sua teologia é confusa. Você não sabe nem o que pensar da vida.
porque você é doutrinado por muitos. Sabe o que Paulo fala aos Colossenses, aos Filipenses? Ele fala assim, vocês têm existem muitos tutores, poucos pais. Está cheio de tutor, mas quem é seu pai? Outra pergunta rapidinho, ele fala assim, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Outra pergunta, presta atenção. Braz, você se liga. Presta atenção. Olha a outra pergunta. Escute. A outra pergunta é o seguinte: não foi diante dos olhos de vocês que Cristo foi crucificado? Ei, quem morreu na cruz por você? Foi Moisés ou foi Jesus? Foi Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, José? Quem foi? Vocês viram Cristo crucificado. Alguns deles viram Jesus sendo crucificado, estavam em Jerusalém, viram Jesus sendo morto na cruz do Calvário, amados. E eles esqueceram disso. Eles negaram a obra da cruz para voltar para a lei e escravidão. Você sabe por que serve a lei? Um dos princípios que a lei foi estabelecida é para mostrar que você é pecador. Porque sem lei, como é que você sabe que é pecado algo? Porque que nós sabemos que é pecado, é impróprio você dirigir sem carta. Porque na Constituição, porque nós temos lei, que o homem precisa estar habilitado. Se não tivesse lei, todo mundo não precisava de carro. Então a lei vem mostrar que você é pecador e precisa da graça de Deus. Outra pergunta que Paulo fala para libertar os legalistas é o seguinte: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouviram? Então Paulo faz uma pergunta, pensa: foi pela prática da lei que o Espírito Santo veio sobre a sua vida? Então quando você estava sacrificando animais, quando você estava lá no templo, quando você levou as suas ofertas, né? Quando você estava na prática da lei, foi que o Espírito desceu sobre vocês? Ou foi pela pregação da fé? Quantos aqui são batizados do Espírito Santo? E como é que o Espírito Santo te encheu? Na prática da lei ou pela fé? Pela pregação que você ouviu a palavra, e aí oraram e o Espírito Santo veio. Isso não foi o Espírito, foi um gato, né? Foi pela fé, diga assim, foi pela palavra da fé. Porque Deus opera pela palavra. Jesus é a palavra. Tudo que Deus faz na sua vida passa por Jesus. Jesus é a palavra. A única maneira de Deus fazer em você é através de Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Por que Paulo foi perseguido? Porque ele pregava a graça. Agora eu estou sendo perseguido porque eu prego a graça. Eu cheguei lá em São Paulo para pregar, uma mulher falou assim: eu gostava de você quando você pregava sobre demônio. Quando você pregava sobre os Exus. Gente, agora que eu estou pregando o Evangelho, a graça, o favor de Deus. Lá em Itajubá, um casal me procurou e eles falaram assim para mim, pastor Vilela. Falaram assim: pastor, eu gostava de você quando o senhor dava cajadada na gente. Doía, mas eu aprendia. Eu falei: é masoquista mesmo esse crente, apanha só. Quer apanhar para aprender. Quando você apanha, querido, você menos aprende. Às vezes eu faço isso com as minhas filhas. Elas me deram, esses dias acho que foi a Daniela ou a Evelyn lá, alguém aprontou feio. E aí eu tinha todos os motivos e direitos de dar uma surra. E aí, na hora, cadê o pessoal da música? Pode subir o tecladista, pode subir que nós já vamos encerrar essa parte aqui. E aí eu tinha todo o direito de bater, de dar uma surra. E aí sentei e expliquei porque ela deveria apanhar. Mas eu disse assim para ela, falei assim: minha filha, eu tenho todo o direito de te bater, como seu pai, de te dar realmente uma surra. Você realmente mereceu apanhar, mas eu quero te dizer que eu não vou te bater. Eu vou te perdoar. Porque é assim que Deus fez comigo e eu estou fazendo com você.
Eu fiz a minha filha aprender muito mais com perdão do que com uma surra que ela poderia levar e ficar com raiva do pai ainda, e magoada, e ressentida e etc. Eu não estou falando que é todas as vezes que eu faço isso. De vez em quando eu... Mas às vezes você precisa ensinar o perdão. Né? Precisa ensinar. Outra pergunta que Paulo faz, amados. Versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio ou pela carne? Paulo fala assim: olha, vocês começaram pelo Espírito. Vocês começaram pelo Espírito, pela unção, pelo poder de Deus. Olha que vocês se tornaram julgadores, legalistas, opressores. Você abraçava as pessoas, não abraça mais. Você falava do amor de Deus, não fala mais. Você só vive olhando para esse relógio aí para ver se o culto acaba logo. É uma pressa da bexiga, está doido para mexer nesse celular aí. Eu espero que trave ele. Que agora fui legalista agora, né? Vai travar não, em nome de Jesus, estou brincando. Você não tem paciência com ninguém mais. Você acha que você é o melhor. Que sem você o mundo perece. Você bate no peito e diz: nessa casa aqui se não fosse eu. Aí Deus fala assim: então sustenta a sua casa, vai aí. Aí você está lá nos perrengues lá. O favor de Deus não vem, porque você tá, não é você que é boa, não é você que sustenta a casa, não é você que, sem você a casa não vai, né? Então vai lá, sustenta a casa aí, bonitona. Vai lá. Aí você tenta na força do braço, tenta fazer e não vai. Aí você fala: servir a Deus não dá, porque não é possível, Deus. Está cheio de crente magoado com Deus. O Philip Yancey escreveu um livro por causa disso, Decepcionados com Deus. Porque querem colocar Deus na parede. Deus, eu mereço, faz a minha vida, eu sou fiel, eu sou dizimista, sou ofertante, eu oro, eu clamo, eu sou tudo isso. E o Senhor não olha para mim. Deus olha para pecador, rapaz. Tem uns que têm vontade de vir aqui na frente, na hora do louvor, e ficar assim, ó. A honra é minha. Eu sei que eu mereço. Oh, glórias a mim. Cante o meu nome. Adailton. O cara se acha. Vocês começaram no Espírito e agora vocês estão aperfeiçoados na carne, porque carne na Bíblia representa a lei. Eu faço, eu mando. Essa igreja sem mim. Se eu não der meu dízimo, os pastores vão passar tudo fome aqui nessa igreja. Você viu o forro que está colocando lá? Foi eu dei 50% desse forro aí. Eu. Deus não responde ao seu orgulho. Deus não responde à sua vaidade. Deus não responde à sua exaltação. Deus responde a Cristo. A última pergunta, ou a penúltima, versículo 4, a penúltima. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Foi inútil sofrer tanto? E a última, versículo 5. Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual
receberam a palavra. Pode fechar a Bíblia. A última pergunta, Paulo. Ele fala assim: olha, aquele que opera em vocês, aquele que deu o Espírito Santo, aquele que opera milagre, aquele que cura e restaura, ele faz isso pela prática da lei. Isto. Por isso que Paulo fala assim: vós que estão revestidos em Cristo. Cristo, querido, é a sua capa, a sua proteção, a sua roupa, a sua veste, o seu manto, Ele é tudo. Deus só faz por meio de Cristo. E aí eu finalizo e digo para vocês, como diz Paulo em 1 Colossenses 1:27: e Cristo em vós, a esperança da glória. Você só chega na glória e recebe da glória se Cristo for na sua vida. Por isso que Paulo fala assim: eu fui crucificado com Cristo. Então, não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Para a glória de Deus. Abandone o legalismo hoje. Sai da cadeira de Moisés. Pare de julgar todo mundo, porque você não é melhor do que ninguém. Seja humilde, servo de Cristo. Ame as pessoas, ame os irmãos. Eu perdi muita gente por causa do legalismo, sabia? E a gente fala rebelde, saiu. Mas sabe por quê? Que muitas vezes que cansou de apanhar. Sabe o que está acontecendo em Itajubá? As pessoas estão voltando. Ame os irmãos, sirva a Deus, seja útil, debaixo da graça. E em Cristo você agrada a Deus. Fora dele, meu irmão, o favor de Deus é bloqueado na tua vida. Que a graça de Deus enche o teu peito, o teu coração todos os dias. E que você se liberte hoje, porque estar na graça é libertador. Se coloque de pé em nome de Jesus e aplauda Jesus bem forte. Aleluia.